Eu sou a doutora Cíntia Fadini, fonoaudióloga. E eu sou a doutora Andréia Cury, nutricionista. E nós convidamos você para o nosso podcast Conexão Saúde e Bem-Estar. Venham com a gente! Que prazer, Andréia, no nosso segundo episódio do nosso podcast Conexão Saúde e Bem-Estar. Um projeto bonito, né, Andréia? Sim. Que nós começamos no começo tentando entender por que dele, mas a cada mulher que eu acredito que vai entrar aqui, a gente vai entender por que nós estamos reunidas. Exatamente. E hoje um prazer imenso a gente apresentar quem vai estar com a gente num tema que eu acho que faz parte da gente constantemente. Constantemente. E também faz parte das pessoas que a gente conhece, assim, né, Cíntia? Que trazem pra gente essa vivência, essa dificuldade, né? E o que traz pra vida dessas pessoas é essa dificuldade, né? E esse podcast tem esse intuito. A gente tava conversando aqui antes, né, de começar a gravação, mas o intuito é trazer pra vocês, né, mulheres que nos ouvem, nos assistem, essa inspiração mesmo, né? Como através de informações, através da realidade, das imperfeições, né? Sim. Que é possível viver dessa forma. Sim. Né? Com tudo isso. E o título, né? Já tô dando a dica. Coragem de ser você mesma. Ai, que lindo. Que bonito. E com muito carinho, a gente chama para falar com a gente hoje Camila Werneck. Da última vez tinha a foto da Maísa. E a gente falou, não, vamos fazer um suspense. E a foto da Maísa de fundo. Não, e a gente, não vamos revelar quem é a convidada de hoje, a foto dela aqui. Aí hoje nós aprendemos, né? Camila Werneck, psicóloga, 43 anos, hoje na prática clínica. Isso. Vou pedir para você se apresentar e já agradecer, porque eu sei que foi um desejo você estar aqui. É verdade. A Camila não é de se expor muito, de estar muito em palestras e ela aceitou nosso convite, então já fico muito feliz de você estar com a gente. Tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito especial. Seja muito Obrigada, bem-vinda, cara. Super agradeço. Abraçada. Mas a confiança e aceito mesmo com muito carinho, porque acho que a possibilidade da gente falar sobre coisas que são tão importantes, que hoje se fala muito de saúde mental, de olhar para si mesmo. Parece uma coisa que deveria ser tão óbvia de se perceber durante tanto tempo, mas só agora, nesse momento mais atual, contemporâneo, que a gente está falando mesmo sobre isso, né? Sem muitos medos, né? Verdade. Então, agradeço super, tá? Ai, que bom que você veio. Eu queria dizer que eu sou psicóloga, né? E que faz 20 anos que eu sou formada. Olha! Me formei na PUC do Paraná e saí da faculdade, assim, muito certa de que queria ir para a área hospitalar, né? Trabalhei 6 anos durante o período que eu fiquei lá em Curitiba, morei 12 anos em Curitiba e fui para o hospital e me lembro quando a Cíntia, né, e vocês me convidaram para estar aqui, eu fiquei assim muito pensativa que eu já vou acessando o quem eu sou e a força de quem eu sou, as fragilidades de quem eu sou a minha vida inteira, mas na minha formação profissional isso veio com muita força, porque eu saí da faculdade muito angustiada e ansiosa e insegura, né? Tipo assim, nossa, gente, mas eu não sei de nada, mas eu aprendi, comecei a estudar e fui estudando e a gente vai e vai se percebendo que hoje mesmo, após 20 anos, eu ainda não sei de tudo. E tem muitas coisas que eu desejo ainda aprender, olhar, descobrir, né? Tantos avanços tiveram na minha área. Mas eu preciso aceitar, eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, que eu não vou saber de tudo mesmo. Exatamente. Né? Mas que o que eu souber, eu preciso colocar em prática com muita responsabilidade, com muita dedicação para poder ajudar as pessoas que me buscam, né? Exatamente. Sim. E a gente vai aprendendo, né, com as pessoas também que começam a entrar na nossa vida, né? Durante todo esse processo de amadurecimento na profissão, né? É verdade. E a gente aprende muito também, né, com os pacientes, eu acredito. Sem dúvida. Sim. Cada pessoa que me busca, as pessoas não sabem, mas né, não fazem ideia, assim, de que é uma troca, né? E ainda hoje, assim, quando eu recebo um paciente ou uma paciente nova,
eu fico ansiosa para atender. Eu falo, nossa, será que eu vou conseguir ajudar? Será que essa pessoa vai me trazer? E eu fico muito curiosa. Aliás, a palavra curiosa é algo que tem feito parte muito, assim, da minha vida, sabe? Eu tenho tido muita curiosidade com o que a vida vai me trazer. E apesar da vida, nesse momento, estar apresentando cenários mais duros para mim, né? Dentro do meu contexto de cuidado da minha vida pessoal, eu fico ainda muito curiosa, o que eu vou querer viver, como é que eu vou querer viver, o que eu vou conseguir fazer, sabe? Quando eu fico planejando e tentando entender, assim, o que eu vou conseguir tanto fazer na minha vida pessoal, na vida profissional, né, social. E é uma consciência, né, Camila, de como eu ter isso de que eu não dou conta de tudo. Porque eu acho que a sociedade cobra bastante de que você seja uma super heroína, que você dê conta, que você faça muitas coisas ao mesmo tempo. Como que a gente entra nessa consciência de que eu não dou conta de tudo e aceito isso dentro de mim? Eu penso, né, que quando a gente fala desse movimento de imperfeição, de aceitar quem eu sou, a gente precisa falar um pouco da ideia de controle, né, daquilo que eu desejo controlar. A gente aprendeu muitas coisas ao longo da nossa vida, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, coisas muito equivocadas, distorções mesmo. E quando a gente fala sobre essa ideia do controle, de que eu preciso ter tudo muito bem organizado, muito bem orquestrado, que eu tenho que ter um funcionamento perfeito, né, de que eu tenho que ser boa em tudo, né, que eu tenho que trabalhar como se eu não tivesse família, outras responsabilidades, tenho que ser mãe ou ter uma família como se eu não tivesse trabalho, né, esses movimentos que a vida vai impondo. E que a gente precisa ir desconstruindo, né? Então, eu penso que a nossa geração é uma geração que vem no questionamento, né? De, pera lá, mas eu quero reproduzir isso? Mas esse é o modelo de maternidade que eu desejo? Essa profissão, essa relação com o trabalho que eu quero ter, né? E ainda fico, assim, bem pensativa, né? Tô lendo um livro atualmente e eu sou a pessoa que lê vários livros ao mesmo tempo. Eu também. Muitas informações. Eu vou lendo, para um, vejo outro, fico curiosa, quero ver. Mas eu estou lendo estou em processo de leitura de um que é de uma psicanalista, que é a Vera Iaconelli. Que é Manifesto Antimaternalista, o nome do livro. Eu sei. Você conhece? Ela trabalha com índios também, ela já não trabalhou? Ai, gente, eu não sei, ela Será é maravilhosa. Eu não conheço. Ela é maravilhosa. A Bernadette me falou. Hã? A Bernadette então, me falou. Eu ia falar, a Bernadette, ela também é tua amiga? Ela me contou, sim. A Bernadette fez um curso agora com ela, assim, tava lá falando da Bernadette, legal. maravilhosa, tirou foto né? com ela, não Sim, foi? linda, vi também, fiquei fã. Que legal. Mas a Vera fala, né, nesse livro sobre a construção da mulher, né, e os movimentos sociais em vários lugares do mundo para, né, questionar qual é o papel da mulher dentro da maternidade, em especial, sabe? Então, por isso é um manifesto antimaternalista. E, assim, é muito lindo e muito preocupante também perceber que nós somos resultados dessas construções, que foi colocada a mulher como encontrar o prazer e a satisfação na maternidade, executar isso muito bem, e também agora conseguir trabalhar e conseguir ser esposa, e conseguir ser amiga, e conseguir dar conta de tudo, né? Inclusive com uma ideia equivocada, né? A ideia do instinto materno, né? Que eu me lembro na faculdade, quando minha professora falou sobre isso, assim, e eu fiquei, claro que é, né? Claro que é um instinto, né? Vai nascer, sem saber o que eu estava tudo. pensando, né? E depois ela foi explicando, eu falei, meu Deus, é óbvio que não é, né? Mas que é algo carregado, né? Que nasceu, eu tenho uma amiga que quando ela teve filha, ela falou assim, que ela ficava olhando para a filha dela e ficava, meu Deus, cadê aquele amor que as pessoas falaram que eu ia sentir? Instinto, né? Mas imagina que angústia olhar para aquele bebê e não sentir aquele amor que fantasiosamente foi dito que a gente deveria sentir. Também, né? Essa questão, né? Teve um dia que eu estava com um grupo de amigas e aí eu falei da minha filha. Eu falei assim, eu gosto da minha filha. Eu acho ela legal, uma criança boa. Aí todas as mulheres viraram e falaram assim, como assim? Você tem que gostar da sua filha. Como assim você fala eu gosto? Eu falei, não sou obrigada. Eu gosto porque eu olho para ela, é uma criança que me encanta.
E já vem muito disso, né? Você tem que gostar, Sim. você é uma boa mãe, você tem que olhar para sua filha e nem sempre. E é uma responsabilidade Né? muito grande. Nem sempre não há identificação, né? Até a ideia, né, da perfeição, da ideia na maternidade, né? De ter as mães que dizem, eu gosto dos meus filhos igualzinho, né? O mesmo amor, não é. Pessoas não diferentes, né, gente? Sim, não é com identificação que requer uma mãe diferente. Não tem como você ser a mesma mãe. A necessidade, há preferências, né, a identificação, não é mais ou menos o amor. Maior ou menor, mas é a ideia de um amor que é diferente. Sim. Que o amor também é uma construção muito equivocada dentro da nossa sociedade. A gente aprendeu muito errado sobre o amor, né? Então isso reflete naturalmente nessa cobrança nossa, né? E também assim, quando a gente vai falando dessa situação de ser quem se é, não tem como você entender quem se é e gostar, né? Amar quem eu sou, não há como se eu não conhecer quem eu sou. Então, esse processo do autoconhecimento, de entrar para dentro de si, que muitas vezes é muito desconfortável, né? Muito. Que a Bastante. terapia favorece, assim, esse encontro de uma maneira segura, né? Isso é maravilhoso, né? É sofrido, angustiante em alguns momentos. Eu tenho pacientes que chegam até mim e que nos primeiros atendimentos elas choram muito quando vão se dando conta da história de vida, porque para sobreviver aquilo foram criando ideias de felicidade, distorções assim muito fortalecidas que a terapia quebra, assim, né? De comparações também, né? Eu acho que a comparação com aquilo que não é você traz muita frustração também, né? E ainda mais hoje em dia, né, nas redes sociais, né? Sim, A gente vê muito o ideal. Ideal para quem? Para quê? E o que eu procuro, né? E aí as pessoas vão se afastando da sua própria essência para se aproximar da essência do outro. Daquilo que eles imaginam. Sim. Daquilo que eles imaginam. E eu fico pior, assim, né, muito. Ai, não sei, assim, aliviada, né? Quando eu vejo pessoas, né? Os influenciadores digitais, né? Que vão falando dos adoecimentos, assim. Então, de entrar em processo de depressão, cantores famosos que abrem isso, né? Que alcançam um nível de sucesso gigante, mas que está com um vazio enorme dentro de si, né? Que não consegue se encontrar com a felicidade, que a gente também aprendeu na nossa vida, que a construção da felicidade é bem, né, diferente do que ela realmente é. Então, assim, eu fico feliz de fazer parte dessa geração que vem questionando, né? Porque eu sou uma pessoa muito questionadora, assim. Às vezes eu aceito as coisas e sou convencida e depois a hora que eu tô sozinha, eu tô pensando, eu fico, nossa, será que é assim mesmo? Será a minha mãe fala que eu questionava muito ela, assim, na minha adolescência, então coitada. Ela falava, não, você não vai fazer tal coisa, mas por que, mãe? Por que eu não posso isso, né? Eu queria que ela me apresentasse. Muito com você, então. Eu acho que sim, coitadinha. Então eu fico assim pensativa, né, de ser parte de uma geração de mulheres, né, que veio questionar o seu papel, né, que veio tentar trazer isso de uma maneira saudável, olhar para essa situação de uma maneira saudável e de se encontrar com a felicidade no meio desse caminho, né? Eu acho bonito que você trouxe, Camila, que olhar para você mesma, né, fazer uma viagem dentro de você e que gera desconforto. Porque a gente acha que tudo é perfeito, né? Então eu vou olhar para mim, vai ter toda a minha história, o meu cenário, mas a gente também encontra sombras dentro da gente. E aí você insistir, às vezes realmente é desconfortável, mas eu acho que é o único jeito da gente chegar num equilíbrio dentro da gente. É olhar para dentro, né? Por muitos anos eu achei que eu ia atrás de livros, de terapias, que é importante também, mas foi na terapia que eu comecei a olhar para dentro. E aí eu vi que esse é o caminho. E quando a gente vai desconstruindo, né, tirando, se desnudando, né, dessas camadas que vão colocando sobre a gente, e a gente se encontra com quem a gente verdadeiramente é, esse é um encontro maravilhoso, porque eu recebo, assim, pacientes e falo muito, quando o paciente chega com questões ligadas à ansiedade, questões ligadas à depressão, que são muito comuns, né, dentro da minha prática, eu
rapidamente vou entendendo que aquele paciente ele está desconectado da essência dele, né? Desconectado do que ele imaginou em algum momento de quem ele poderia ser, né? De que ele foi fazendo aquilo que era necessário, que ele foi entendendo que era necessário. Então, quando o processo da terapia vai tirando, né, essas camadas e vai aproximando a pessoa de quem ela é, né? Porque a gente é tão interessante que a gente vive 24 horas com a gente, né? E a gente não se conhece. Muito louco isso, né? Não se conhece, não é? 20... Como que pode, né, Tem uma gente? música do... Querem mais chá, gente? Ai, Eu eu fui quero. Tá uma delícia. Tá gostoso? no teatro do Murilo Gun, Fé no Flow, sei. e tem uma música que ele fala assim, eu queria viajar, mas eu percebi que se eu viajasse, eu estaria comigo. Então eu quero fugir de mim, mas para onde eu vou estar comigo. Ai, como fazer, né? E eu achei isso Ontem incrível. eu estava falando isso para um paciente, né? Que ele falou, ele passou em alguma situação, um doutorado, fora do país, assim, e daí ele falando, né, a ideia de que lá vai estar tudo bem. E eu, né, brinquei com ele, disse para ele, brinquei não, né, trouxe a ideia para ele, né, de que ele iria e que ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas que essas questões acompanhariam ele, estariam refletindo nos relacionamentos dele, Sim. assim, sabe? Então, assim, e que é, né, eu também recebo, né, dentro do consultório, pessoas muito fragilizadas, assim, se encontrando com o desejo de morte, né? Que é esse desejo que você traz, né? Da ideia de querer fugir de um problema, de querer fugir de uma situação, de acreditar que não vai dar conta, né? Então, assim, é um encontro muito impactante, muito forte, muito agressivo, com o limite mesmo de si, Sim. né? Exatamente. Mas também é muito lindo. Quando um paciente chega até mim, ele... eu vou Gostou, falando, né? Andréia? Eu vou juntando uma coisa na outra. Como se tudo. Quando o paciente chega, assim, gostoso. geralmente na primeira sessão, e é uma maneira também de eu me acalmar, já que eu fico ansiosa nesse primeiro encontro com o paciente, né? Eu vou pensando que esse paciente, ele vai, que eu proponho para ele ou para ela, da gente fazer uma caminhada juntos. Eu entendo que quando a pessoa chega, ela está me convidando para a gente, metaforicamente, caminhar, né? E que Sim. nessa caminhada, a gente vai, em alguns momentos, andar com muita energia, muito felizes, confiantes, que em alguns momentos o cenário pode mudar, pode cair uma chuva, que pode vir vento, que vir folha, poeira, que pode atrapalhar a nossa obstáculos. visão, a nossa leitura, né? Do processo que está acontecendo. Sim, sim. Que pode ser que em algum momento a gente queira sentar, descansar, né? E questione por que a gente está caminhando tanto, onde é que a gente vai parar nessa Que legal, caminhada, então. né? Então, eu vou Bacana. trazendo a terapia justamente dentro desse processo de que é algo que é feito junto, o paciente precisa estar ali, né? Ele precisa, o paciente que vem comprometido para a terapia, nossa, ele Tem resultado, é né? muito lindo. E para mim, gente, é um privilégio Eu imagino. poder acompanhar tantas histórias de vida, né? E poder, é muito lindo, Que é quando muito uma lindo. pessoa melhora, né? Eu acho que ela leva isso para toda a rede dela, social, familiar. Nossa, ainda mais quando uma pessoa que tem uma família grande, por exemplo, né? Ela leva toda essa melhora para a família, mesmo que não seja o objetivo, seja ela se encontrar, mas esse encontro com ela traz essa melhoria para a convivência, não é, Cássia? Você não acha isso? Sim, sim. Na Então, sua experiência? sim. Quando eu tenho duas abordagens que eu trabalho, eu tenho duas Conte pra formações. nós. Uma é a terapia sistêmica, né? Certo. Que engloba a terapia familiar, a terapia de casal, que foi a minha primeira formação. E agora, um pouquinho antes da pandemia, eu iniciei uma outra formação que eu concluí, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. TCC, Né? legal. Então, assim, quando o paciente chega, eu vou escolhendo, naquele primeiro momento, qual abordagem que eu vou vestir a minha conduta técnica ali, porque eu não posso ficar misturando todas as coisas, né? Que se encaixa melhor, assim, né? Mas isso que você está falando, Andréia, vem de encontro com uma leitura da terapia sistêmica. Que um paciente que vem para a terapia, a gente entende ele como um paciente identificado. E aí, esse paciente identificado, ele vem denunciar
que aquele contexto precisa passar por algumas alterações. Às vezes de uma maneira muito sutil, muito leve, questões tranquilas. Às vezes ele vem denunciar uma disfuncionalidade de todo o contexto familiar. Né? Então, quando ele vem para a terapia, ele naturalmente vai transformando também os ambientes onde ele está. Nossa, Né? isso daí não tem preço, né? Eu acho. Por isso que você fala, né? Nossa, para mim é muito bom, eu sou né? mais empolgada. Sim, da porque você terapia. imagina, né? Mudar uma família, assim. Eu sei lindo. que é um conjunto, igual você falou. Vocês estão caminhando juntos, né? Aí eu adoro essas comparações. Estamos numa estrada, Essa né? simbologia, Ai, né? já vi tudo isso. Assim, você falou, eu já estava aqui imaginando. Que delícia. É muito bom, né? E aí, e faz muito sentido isso também, né? Porque a vida não é uma linha reta, né? Não. Então vão aparecer desafios. E é importante, eu acho, as pessoas saberem disso. Por isso que é legal você contar logo no começo, né? Porque elas sabem o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Para não vir aquela sensação de fracasso, frustração, eu não posso, eu não consigo, né? E a linha reta não existe na vida e nem na construção do amadurecimento, né? A gente imagina, entende que porque eu sou madura profissionalmente, eu também vou ser madura no meu relacionamento afetivo, também vou ser madura, eu vou ser madura em tudo quanto é lugar. Exatamente. E não, né? Então, ele não é linear. Não. Né? Então, é um processo que vai demandando diferentes relações dentro desse processo de amadurecimento. Tem pessoas que são muito maduras profissionalmente, mas no relacionamento afetivo são, né, frágeis. Eu lembro que foi uma tarefa para mim saber lidar com os meus papéis. Porque eu amava todos. Eu falo, eu amo ser tudo. profissional, eu amo ser mãe, eu amo ser esposa. E aí eu queria alta performance em todos. E aí eu me cobrava muito. Não, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma ótima profissional, eu tenho que ser uma ótima esposa. Até eu entender que eu sou uma única e em que em alguns momentos eu vou ser 100% na mãe e que o trabalho vai ficar um pouco para trás e depois eu viro o jogo, eu volto 100% no trabalho e vou tirando essa culpa de não estar todos no mesmo papel em alta intensidade executado, levei um tempo, porque eu me cobrava muito. Eu falava, não, eu tenho que ser boa, eu amo ser mãe, eu amo ser boa, eu amo ser profissional. Mas aí eu entendi que minha psicóloga falou, Cíntia, você está equilibrando os pratos. Então, nesse momento, né, você vai ser a mãe perfeita do jeito que você acha que é. Cuidado com a idealização também. Mas aí depois você vira e vai ser a profissional também. Não precisa ser tudo de uma vez. Você vai equilibrando. Mas as mulheres, elas vêm muito idealizada, né, Camila? Eu tenho que ser melhor nisso, tenho que fazer isso. Você percebe isso no consultório, essa cobrança da mulher? Percebo, assim, e lamento, assim, muito, né, o peso que essas questões vão tomando, assim, e ainda vejo, né, uma realidade de que é no relacionamento afetivo que eu vou buscar a minha felicidade. Né? Se eu posso ser uma ótima profissional, sou uma pessoa, né, que tem uma socialização muito bacana, tem uma condição de autocuidado comigo muito bom, mas se eu não tenho alguém, então eu não estou atendendo às expectativas. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito comum na minha prática, assim, sabe? As mulheres porque também percebo que essas mulheres, né, elas se encontram com homens que estão perdendo, também estão passando por esse processo de transformação todo, e que estão muito inseguros e que, ao contrário de nós, não vão com tanta facilidade para a terapia. Né? Não vão buscar esse autoconhecimento. Não são os provedores, não são as pessoas que estão ali gerenciando a família, mas também não sabem não sabem qual é o papel deles. Né? Então, essas mulheres se encontram dentro desse formato, né, muito atual. E eu acho perigoso isso, porque, na verdade, esse homem ele vira uma tábua de salvação. E muitas vezes ele não é essa tábua de salvação. E ela acaba suportando muita coisa para poder continuar com a tábua de salvação. E aí, às vezes, suporta uma traição, às vezes suporta
uma agressão física, Sim. verbal. Justamente por causa dessa ideia de que não é seguro estar sozinha, né? Que são que a gente vai carregando, né? E aí aguenta por muito tempo, às vezes, né? Essa situação Mas que também, tá Andréia, afastando pensa da comigo, ó, tem uma leitura muito atual, assim, né? De que a mulher que antes queria sair de um relacionamento afetivo, ela era internada no hospital psiquiátrico. Exatamente. É verdade. Né? Então, assim, isso, sei lá, Sim. pouco, não é um contexto histórico de 100 anos atrás. Não. É algo recente. Eu tenho pessoas que eu conheço que aconteceu isso. E ela a mãe dela, Olha né? só. Aconteceu isso com a mãe dela. Olha Ela só. ela perdeu o marido com 5 filhos, se não me engano. Imagina, com um monte de filho pequeno, e ela perdeu o marido, morreu, o marido dela morreu. E aí falaram que ela estava louca e ela tinha que ser internada no manicômio. Isso há 50 anos atrás. E a mãe foi internada e as crianças foram todos para os avós e viveram como funcionários. Sim, empregados, né? Puxa. E cresceu nessa realidade. Aí quando a mãe voltou, as crianças que eram maiores ficaram com os avós, que ainda eram funcionais. E as crianças menores voltaram com a mãe para morar no fundo da casa. Mas toda a questão social aí já estava toda revirada, vamos dizer, né? A herança já tinha sido repartida, ela não tinha mais nada. Teve que viver com o mínimo ali. E olha toda a questão, 5 anos internada. Sim. Pois é, a ideia de que a mulher é uma propriedade, que sem Como o volta, homem, né? quem ela é? Sim. Né? E a gente vem acompanhando todas essas mudanças da leitura do papel da mulher e batalhando, né? E sendo muito forte, e se cobrando muito. Né? Sim. Eu estava pensando também na ideia, assim, de que para que a gente possa acessar a nossa vulnerabilidade. Eu falo muito uma frase no consultório que é assim, que eu sou realmente forte quando eu me encontro com a minha vulnerabilidade. Então, quando eu me permito ser frágil, é que eu me faço realmente forte. E é muito contraditório isso, que, né, tem pacientes que saem assim, e eu falo assim, então, no convívio com a tristeza e com a raiva, assim, que são emoções muito difíceis de organizar, e são as minhas preferidas, porque elas propulsionam a pessoa num processo de mudança, assim, sabe? Então, no contato com essas fragilidades, com a angústia. Esses dias uma paciente sentou na minha poltrona e falou assim para mim: a tristeza não vai embora, Camila. E eu, ai, meu Deus, que difícil, né? Que difícil mesmo conviver com a tristeza. Mas é necessário. É necessário. Né? É necessário olhar para ela, é necessário olhar para essa desconstrução toda para conseguir sair e se conectar com o meu verdadeiro eu. Né? E da sua forma, né? E não se comparando, né? Com a forma que o outro se transformou, entre aspas, transformou, né? Se encontrou. Porque cada um tem uma vivência, né? Não tem como ser o mesmo caminho para todos, sendo que cada um é único e exclusivo nessa terra, né? Então, o caminho que cada um vai seguir, né, na minha visão, é diferente. E as dificuldades vão ser diferentes também, né? E uma coisa os desejos, né? Diferente. Uma vez eu escutei uma psiquiatra falando, a Beatriz, que tem aquele podcast, Pod People, Sim. que é bem legal, assim. E ela estava comentando, gente, o equilíbrio, ele não é a igualdade de neurotransmissores, né? É importante ter todos esses sentimentos. Isso é o equilíbrio. Mas a gente não aprendeu errado sobre isso? Aprendeu não é? muito A gente tinha errado. ideia de que uma pessoa equilibrada era uma pessoa constantemente calma. E até equilíbrio, eu acho que é algo que nem sempre acontece, né? Porque a gente está em evolução, né? O equilíbrio, ele é transitório, não é permanente. A gente vai mexendo. Eu pedi para confeccionar todos os sentimentos do filme Divertidamente. E aí, cada momento, eu estou com um. Então, na semana do evento que nós fizemos, Mulheres que Inspiram, a ansiedade ficou comigo. E aí eu falei, já que não posso tirá-la, ela vai ficar comigo no meu consultório até eu conseguir passar ela para alguém. E eu fiz com vários, fiz com medo, fiz com a inveja. E aí o fato de eu ver e não dá para tirar, ela tá lá comigo, parece que
fica acolher. junto. A Acolhe. ideia de acolher mesmo, né? De que Acolher. eu não tenho que me livrar, né? O que eu vou fazer com isso daqui? Que é o olhar, né? Eu também trago a ideia de colocar uma lupa em cima disso, tentar entender o que Sim. isso vai me trazer. Sabe o que você falando Nossa, sobre verdade. isso? Me fez lembrar na clínica, né? Acontecem muitos momentos, assim, que uma paciente traz uma situação, logo já vem outra que traz... Os temas ficam reverberando, assim, por um tempo no mesmo tema, né? E teve uma situação que também reverberou em outros atendimentos, que é a questão da TPM e das alterações, né, de humor, de funcionamento dentro desse período, e o quanto realmente pode atrapalhar verdadeiramente o funcionamento, né, de uma mulher. E daí, atendendo a uma paciente que ficava, assim, uma semana destruída, muito frágil, muito insegura, né? Acreditando que ela era aquela bagunça, né? Ela se misturava com aquela bagunça. Mas aí, quando a gente vai olhando para isso, ela também me disse que ela, nesse período, era quando ela é profissional da saúde, então, nesse período, ela conseguia cobrar as mães dos pacientes dela que não pagavam ela, porque ela ficava irritada. Era um movimento de grande irritação. Olha que então interessante. demais, porque daí a gente conseguiu ressignificar através de uma fragilidade dela, ou a convivência dela com as questões financeiras do trabalho, de cobrar alguém, que né? fazia parte, né? E ela usava, dela deixava especificamente para aquele momento do mês para ela fazer isso com a irritabilidade dela, não é demais? Eu faço isso, mas assim, né? Anos-luz para conseguir, né, gente? Para chegar nesse entendimento. Mas quando eu estou próxima da menstruação, eu fico mais cautelosa, mais observadora. E aí agora eu jogo tudo que eu preciso analisar, tudo que eu preciso ter calma nesse período. Mas por anos eu falava assim, gente, eu estou muito sensível, eu ia contra, e quanto mais eu ia contra, parece que mais eu ficava. Agora é igual os meus bichinhos. Vamos, estamos juntas. E tem o momento da produção. Então, no ciclo também produzo. Tem um momento que eu produzo mais. Ai, como eu adorava esse momento. Eu falava, gente, eu estou no auge, fazendo um monte de coisa. Aí, de repente, cai. Nossa, eu não estou mais produtiva. Eu me comparava comigo mesma. E aí eu falei, não, peraí, vamos se achar. Cobrando, né? Vamos tentar olhar. Nossa, quando eu estou na TPM, como eu fico boa nisso? E aí muda o cenário, você se acolhe, fica muito melhor. Então, isso é autoconhecimento. Né? As pessoas trazem, mas o que é o autoconhecimento? Então, é você olhar para você, entendendo, aceitar quem eu sou, que eu não sou como fulano, beltrano, aquela pessoa que eu admiro, que eu sou eu, mas que eu tenho a minha beleza e tenho as minhas fragilidades e tenho os meus medos. Tudo bem, né? Um tema também que aparece assim com muita frequência no consultório é a ideia da coragem, né? Das pessoas se sentirem muito desencorajadas para tomar atitudes na vida, tal, porque a gente também aprendeu equivocadamente que a coragem quando a gente tem coragem, é só ela que vai existir, não vai ter nenhum outro sentimento envolvido. Aí não tinha limite, né? E as pessoas não compreendem que é na vivência, na administração do medo, da insegurança, da vergonha, da ansiedade, tantos outros sentimentos que a gente considera, né, no meio como de sentimentos negativos, que precisam ser administrados para que a coragem possa aparecer. Né? Então, é um desafio. O né? medo mesmo, ele traz limites também, né, pra gente, né? Para poder saber até onde a gente pode ir ou não, né? Então, eu acho que tudo isso acaba entrando num certo equilíbrio, esses sentimentos. E aí a gente vai conseguindo tocar, né, a vida, assim. E vocês estavam falando da questão de se conhecer no ciclo. Eu comecei a me conhecer mais com a mandala lunar, porque aí você vai vendo o seu ciclo de acordo com a lua. E aí você vai marcando, você pode usar um lápis de cor, né? Eu usava um lápis de cor. E aí você vai formando um gráfico, sabe? E coloca o sentimento que você mais sente. E a cor mais forte é mais intenso. Daí a cor mais fraca, menos intenso. E aí você vai ligando. Nossa, lua cheia, tô assim. Que legal. E qual parte do meu ciclo que eu estou? Estou menstruada. E aí, como eu sou nutricionista, né? Aí eu imprimi um ciclo menstrual para mim ver quais eram os hormônios também que estavam envolvidos, né? E aí, depois do 14º dia, a progesterona vai lá em cima, né? E aí, progesterona prepara o corpo para poder receber o bebê.
Então, a mãe ali como se tivesse uma pré-gestação, né? Nossa, sensação de bem-estar. Aí eu falava, nossa, nesse momento eu tô muito feliz, realmente, né? Não era nem feliz a palavra, era assim, com autoestima melhor, com vontade de... Confiante, talvez. Confiante. E aí a gente pode colocar a legendinha, né? Depois embaixo de cada um dos sentimentos. Então, isso me ajudou muito. E como a natureza traz isso também, né? A gente estava falando de plantas, né? Antes dos chazinhos que a gente trouxe. E antigamente era muito seguido todo o ciclo, né? Da plantação pela lua, né? Então tem o período da colheita, tem o período da plantação, de acordo com a lua, porque a natureza trouxe isso pra gente, né? E não tinha esses calendários. Ai, qual a melhor época para plantar? Qual a melhor época para colher? Qual a melhor época para podar? E aí as 4 estações do ano eram vistas como esse processo de manutenção da agricultura, né? Sim. E a mulher também entrava dentro desse ciclo, né? Também da natureza, primavera, verão, outono e inverno. Então, é bem legal, gente, a mandala lunar. Se um dia vocês puderem ter, é bem legal. Eu aprendi isso na Tenda da Lua, que eu ia lá em Capão Bonito. Sim. E aí elas me explicaram sobre isso e eu achei muito importante. É uma forma de olhar para aquilo que você sente, né? E é uma forma de autoconhecer e de se acolher naqueles momentos, né? Porque as mulheres faziam isso antigamente, né? Elas se reuniam numa tenda e lá elas ficavam conversando sobre os sentimentos delas. Como que você está se sentindo nesse período, Cíntia? Como você está se sentindo, Camila? Aí elas conversavam, trocavam, né? E isso é uma coisa que a gente está fazendo agora, gente. Olha só, não é uma tenda, mas é uma forma de trocar, né? Informações também. Essa questão que você está falando também me faz pensar da ideia do contato com a natureza, né? Sim, sabe que tão importante. Eu não me lembro a data agora, acho que foi em novembro de 2023. Eu fui para um congresso em Curitiba, um congresso internacional da felicidade. Ai, eu quero ir nesse Ai, congresso. gente, Eu li ontem sobre isso. Falei, gente. Ai, quando eu vi que a Camila foi, eu falei, gente, eu quero saber de Tem tudo. todo ano, cara, esse Todo congresso? ano, mês de novembro. Ai, conte que pra tem. nós. E assim, legal gente, mesmo. e a vida ela é tão fantástica, você está falando da natureza, dos ciclos, das coisas que estão sincronizadas. Eu já vou pensando em um monte de coisas aqui. Sim. Mas sabe que eu vou muito. Meu pai tem casa no litoral, né, em Ilha Comprida. E eu amo gostoso. ir para lá. Amo. Que lugar para mim assim é. Ai, é um organizador, assim, da minha vida. Sim, ai, também E acho. eu encontrei lá 2 pessoas muito especiais, a Márcia e o Alexandre, que tem uma loja de coisas místicas lá, que se chama Gemas do Universo. Eles são pessoas incríveis, assim. E a gente conversando um dia lá, que eu fui comprar, né? E eu tinha vezes que eu ia lá e nem encontrava com eles, mas eles estavam fazendo feira, eles fazem feira, inclusive nesse congresso. E daí eu conversando com eles, Olha, tal, que coincidência. e uma conversa rápida, e daí eles falaram bem assim para mim, porque a gente vai assistir a palestra da monja Cohen, não sei o quê. Deu, nossa, pensei, que sonho, gente, que sonho. Nossa, tinha uma coisa lá longe da minha vida, né? E daí eu falei, mas como assim? Que lugar é esse? E daí eles começaram a me contar. Pois não é que eu saí de lá com um ingresso para ir assistir? Eles me deram um ingresso. Não acredito. Você conheceu por eles, então? Conheci por eles e assim, me colocaram lá e eu assisti foram 2 dias lindos, né? E uma das ideias, né? Senão eu já me perco aqui das minhas ideias, mas uma das coisas que foi assim, muito falado lá e trazido, a ideia da contemplação, né? De contemplar a natureza, né? Que esse é um organizador da ansiedade, é uma busca do bem-estar e que é algo que a gente faz quando? Sim. Indo levando o filho em algum lugar, né? Eu, no caso, as minhas sobrinhas, que eu olho o céu e falo, meu Deus, que lindo, tiro uma foto e vou andando, fazendo as coisas. Né? Então, quando que a gente tem tempo na nossa vida para parar, admirar, observar, né? Que você está falando da tenda, de sentar e conversar, né? E ter tranquilidade para fazer isso, escutar. Né, o quanto é difícil escutar o outro, o quanto isso é complexo para muitas pessoas. Tem até memes, né, sobre isso que eles fazem, né, de ouvir a outra pessoa no elevador, numa porta, que as pessoas fogem disso, né? E é uma forma de se reencontrar, né, também. Porque você ouvir é uma forma também de você pensar, né, na sua vida. Então, eu acho que isso é uma troca tão grande. E a natureza é realmente, né, é surpreendente, assim, né? Que ela traz pra gente. Ontem mesmo eu estava vendo uma foto
que eu tirei assim numa árvore, tipo, eu tava sentada na base dessa raiz e eu olhei pra cima e falei, gente, olha a luta dessa árvore. Ela nasceu numa pedra e trouxe toda a raiz dela mais de 3 metros abaixo pra pegar a água da cachoeira que tava do lado dela. Olha só. Aí eu fiquei assim, ó, falei, gente, isso daqui é uma vida, né? E a nossa vida muitas vezes É uma tem disso. construção, né? Uma Uma construção, construção. objetivo que ela foi Sim. alcançando, que talvez em alguns momentos ela pudesse pensar, ela teria pensado que ela não ia conseguir. Exatamente. E cada E ainda raiz bem que ela não diferente. pensa, né? Porque senão ela limitaria ela mesma. Sim, e o topo dela, olha que engraçado. A raiz dela é maior que a copa. É, Ela tem uma raiz muito maior do que o que ela cresce lá em cima. sim. Mas ela continua buscando os nutrientes e a água para ela sobreviver. E cada raiz é num formato. Aí eu fiquei imaginando, olha os sentimentos, cada um num formatinho, né? Diferente, mas todos estão unidos para um único propósito, que é o crescimento, Que bonito. né? Aí eu fiquei assim, olha que coisa linda, só a natureza para Sabe ensinar só isso, que né? você falando sobre isso, eu queria dividir com vocês, eu vou Claro, ler claro. uma frase, algumas frases, mas é um pensamento que contribui, eu acho que para esse momento que a gente está falando, né? Ó, não somos feitos para viver tão rápido, cheios de cobranças. É por este motivo também que nossos corpos reagem com ansiedade, exaustão e adoecimentos. Fomos feitos para calma, para conexão, para o cuidado, a natureza, o riso e a presença profunda. E é aí que pertencemos. É para lá que podemos nos direcionar. Ai, que Né? delícia. Não é Ai, que lindo isso, lindo. gente? É isso, Nossa, gente. É Camila. sobre isso. Eu acho que É isso sobre resolve isso. muita coisa, não? Eu acho que numa vida, na correria, se a gente conseguir silenciar, eu gosto muito do Jacob, ele é um mentor que eu disse que ele seria meu mentor esse ano, Jacob Petrin. E ele fala que a nossa mente, ela está muito acelerada e a gente não deve se identificar com a mente, porque às vezes ela corta. E aí ele fala do silêncio. Você conseguir, não precisa fazer a prática meditativa, mas você silenciar e estar em contato com a natureza é onde a gente reencontra Deus que está dentro da gente. Então eu acho que isso faz muito sentido com o que a gente quer para a nossa vida. É uma vida cheia de conexões, uma vida de experiências. E aí eu acho que seria mais próximo de uma tal felicidade, não é, Camila? É isso, é viver da melhor forma possível. Ultimamente eu venho colocando uma prática muito simples e que faz muito sentido para mim, é colocar os pés na terra. Às vezes você está, né? Ah, lá em casa tem um quintal, coloca, porque dá muito certo. Você sai de um trabalho, de um dia cansativo, porque as cobranças elas vão acumulando, a terra parece que absorve. Ela espalha para o universo, Nossa, né? você Ela fica. absorve. Mas deve ser muito, né, que é lindo isso, Lindo mas também é muito complexo, porque a ideia, eu fico pensando alguém que possa estar escutando isso, pensando, mas em que momento que eu vou fazer isso, né? E como eu vou fazer isso? E a minha cabeça, o que que eu vou pensar então durante isso? E quando você fala disso, você fala de construir não o cenário perfeito, porque muitas vezes você pode estar ali, né, com a cabeça cheia de coisas, mas tentando essa tentativa, né, de se conectar com esse movimento, né, que também tem a ver com a meditação, né, que já foi sim. tão distorcida, né, Nossa. a mente vazia, tal, mas não, é a busca, né, a busca dessa tranquilidade, Sim. né, então, mas para conseguir fazer isso tem que tolerar, né, Cíntia? Tem que Tem. tolerar, tem que se organizar, se permitir Sim. viver algo novo, diferente, ou ousar fazer algo ali que parece tão simples e que não vai trazer efeito e se conectar verdadeiramente com isso, né? Isso eu acho que é um grande desafio na atualidade. Sim. Né? A gente se conectar. Eu amei a sua fala de não é fácil, né? Você vai ter que entrar em você e os acalmar. pensamentos, né? Quando você vou meditar. Só de você ficar em silêncio 1 minuto, a sua mente já tenta te engolir. Isso é bom que as pessoas saibam que é desta forma, para não desistir. Nem É tento, assim mesmo. não consigo. Nós, quantos pacientes que eu falo, né? Daí eu proponho também a ideia da meditação guiada, né? Que pode ajudar um pouco mais nesse contato, que é um relaxamento ali mais profundo. Mas da ideia de não vou conseguir, então nem vou tentar.
né? Porque não consegue dar de cara, dar de encontro com a imperfeição, né? Tá, eu posso não conseguir, mas e se eu pensar o contrário? Se eu conseguir, eu vou conseguir o quê? Né? Então, a gente tende a olhar para algo mais negativo para nos proteger, de certa forma, né? Exatamente. Com receio do que vai encontrar nesse encontro, né? Medo de lidar, né, com alguns sentimentos, né? Que muitas vezes lá atrás não conseguiu lidar, mas aí tem medo de tentar novamente para conseguir lidar hoje de outra forma também. Pode ser de outra forma, né? De acordo com as vivências que aconteceram até ali, né? Eu queria ler uma frase também, que eu separei. Deixa eu ver se eu consigo entender minha letra aqui. Eu acho que faz sentido. A felicidade genuína é a aceitação das imperfeições e a capacidade de encontrar sentido e bem-estar está mesmo nas dificuldades e nas limitações da vida. Deu para entender mais ou menos, né? Mas que a felicidade, ela é genuína, né? E ela tá dentro dessa felicidade, a gente vai sim ter as imperfeições. Não há momento soberano, né? Assim como na meditação, não, essa ideia do ideal, do perfeito, isso é muito equivocado, né? Então, o encontro com a felicidade vai ter alguma dorzinha junto ali, alguma coisa não comigo, com alguém que eu amo, com alguém que me, né? E é na convivência com isso, como a ideia do equilíbrio que a gente estava falando, né? Sim, saber equilibrar, né? Esses sentimentos também, né? Dentro da gente, assim, de uma forma genuína mesmo, né? Mas enquanto não é dessa forma, como eu consigo fazer? Né? Eu acho que realmente não focar no final, né? Fazer pequenas mudanças diárias, né? E assim, que você acha que são necessárias também, né? Através da terapia, se encontrar-se também. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha, né? Então é importante pedir ajuda também, né? Dentro, né, dessa ideia, você traz... eu fico pensando aqui no contexto da depressão, né? Do como as pessoas vão para fugir de si mesmo, ou do medo desse encontro, medicalizando, né? Então, eu sou uma psicóloga que eu tenho um contato muito tranquilo com a medicação, né? Uma geração anterior à minha, isso era muito complicado, assim, tinha pessoas que não acreditavam nos medicamentos. Que bom que a ciência pôde trazer maior conhecimento sobre o funcionamento da depressão, as questões químicas cerebrais que fogem do desejo, do funcionamento da pessoa ali, de escolhas, né, de algo que se impõe, que em muitos casos precisa mesmo a medicação. Mas como tem pessoas que recorrem somente à medicação e não estão abertas à mudança da vida, né? Porque se algo, né, quando uma pessoa chega até mim, né, e vem dentro dessa ideia da terapia, se a pessoa chega dentro de um quadro de ansiedade, da depressão, que são os mais comuns, eu fico pensando que aquele adoecimento, ele é um alerta, né, do psiquismo, é um alerta do corpo para a necessidade de mudança. Então, uma crise de ansiedade, por exemplo, que ela é muito temida e ela é horrível mesmo de ser vivenciada, mas ela pode ser uma salvação, né, porque ela pode tirar a pessoa de um funcionamento equivocado, tirar de escolhas equivocadas e se a pessoa aproveitar esse momento para questionar, assim, encorajando dentro de um processo de autoconhecimento, de conexão consigo mesma, promover as mudanças que o psiquismo está pedindo. Né? Então, eu fico bem pensativa nisso. Nossa, interessante pensar desse jeito. Não tinha pensado dessa forma. Viu, André? Mas é verdade, é um sinal, né, de mudança, né? O corpo está reagindo, né? E está te informando, poxa, você precisa fazer algo para sair disso. Assim como, sei lá, um processo de pressão alta que vai demandar a mudança de hábitos alimentares, de estilo de vida da pessoa. Mas é interessante porque se eu chego aqui com o braço quebrado, vocês vão saber que eu tive muita dor. Né? Mas se eu chego aqui num quadro depressivo, talvez vocês me digam, vocês a sociedade, né? Me digam, não, mas vai passar, vai dar conta, vamos fazer tal coisa, vamos, né? Como se fosse fácil, né? Como se fosse tranquilo, como se fosse banal, né? Nossa, e não é uma dor. Fez me lembrar de uma história que tinha uma paciente, né? E que ela falou assim para mim, Andréia, eu não consigo entender. As pessoas querem que eu fique feliz porque eu tenho um neto. Eu não tô feliz nem com a minha vida. Aí ela falou assim, as pessoas falam, mas você tem tudo. Aí eu fico mais triste ainda. Porque eu não consigo ser feliz mesmo tendo tudo.
Teve um problema de saúde grave e ela já se despediu da vida. Ela falou assim: olha, eu vou morrer mesmo, já sei, porque era esse o diagnóstico médico. Ela se despediu de todo mundo. Aí ela falou: não, minha vida acabou. Só que aí o que aconteceu? Ela não morreu. Ela falou: mas eu já acabei com a vida. Minha vida já acabou. Eu já finalizei. Olha isso. Uau. E eu ouvindo isso, daí eu falei: nossa, gente, nunca tinha ouvido isso na minha vida, assim. Né? E você está falando de uma cobrança de ser feliz, Uma né? E a cobrança de pessoa ser ali dizendo, feliz. gente, eu não consigo, eu não sou acolhida. Mas tem que ser Exato. feliz, olha só, você tem uma família linda, você tem isso, tem aquilo. Não, espera lá, não tô Exatamente. E é uma conseguindo. coisa que a gente acaba falando com facilidade, mas olha quanta coisa boa Pois você é. tem. É. Você tem um neto e você não quer ver seu neto crescer? Ela falava: não tenho força nem pra minha vida. Pois é, pois é. Aí eu falei: gente, olha como as palavras são importantes na vida de alguém, né? Claro Sim. que ela tinha um descontrole ali de neurotransmissores, a medicação para ela era importante para trazer essa equidade, para ela conseguir fazer um tratamento também. Mas mesmo assim, ela estava nesse processo ainda da vida dela, sabe? E ela era cobrada de uma felicidade que era para os outros, não para ela. É. E às vezes a felicidade que ela queria, pelo que ela me contou, era outra. Ela queria ser o que ela podia ser, mas ela não estava podendo ser o que ela queria ser, porque a cobrança era uma outra cobrança, era uma Sim. outra expectativa que tinham para a vida dela. E como ela já tinha finalizado a vida dela naquele momento, né, que ela achou que ia falecer, ela falou assim: agora eu vou começar de novo. Só que nesse começar de novo, todo mundo lembrou do que ela era antes, mas ela não era mais aquela pessoa. Que Que lindo, coisa, né? né? Nossa, Nossa. é É. uma luta mesmo, né, para conseguir ser o que ela queria ser. Só que é uma luta Sim. dolorosa, porque tem várias pessoas envolvidas que ela amava, né? Sim. E ama, E né? vai bem de encontro que a Camila trouxe, que a felicidade é mais dentro da gente do que as relações, elas fortalecem, mas É. a gente é Ah, encontrar a gente, né? Que aí ela tinha É, tudo ao redor, mas ela dentro dela não estava bem. não estava E, conseguindo mais se encontrar, e eu né? acho que é nesse boom que está vindo, inteligência artificial, as cobranças, aí volta muito para o ser humano. A gente veio por uma razão para a evolução. A gente precisa evoluir como ser humano. É, E aí eu acredito que os questionamentos eles vêm, né, Camila, no decorrer dos anos, a gente vai ter que voltar para a gente mesmo e se conhecer. Eu acho que é uma demanda, não é, do ser humano? Sim, com certeza. Não há dúvidas assim com relação a isso, que essa ideia, porque na verdade tudo que se busca, né, no sucesso, na, nos desafios da vida é ser feliz, né? Uhum. Então, e embora haja um respaldo tecnológico, né, e muitos avanços, né? É nessa simplicidade, né? Nessa humildade de poder olhar para dentro de si, né? E poder se conhecer, se permitir, se encontrar e naturalmente se fortalecendo, né? E se sentindo mais conectada mesmo com a vida, né? Sim. e isso é possível, né? Eu acredito que existe essa possibilidade e está dentro de cada pessoa, né? Eu acho que quem não está sentindo isso hoje, né, que está nos ouvindo, eu acho que tem possibilidades, né, para todos. Sim. Mas cada um Tem. tem a sua possibilidade, tem a sua imperfeição, tem o seu desejo também de mudança, o que deseja realmente. Mas tudo começa do autoconhecimento, né? Sim. Para saber o que realmente faz bem para você, o que te traz para sua essência. Identificar, né, o que eu Identificar, né, quero, Cá? reconhecer o que eu quero e depois poder Sim. fazer escolhas que condizam, né, que sejam condizentes com Sim, isso, Sim. sim, sim. né? Que façam Então, sentido, né, isso não para é tão você. simples quanto se parece, né? Não parece tão, Não, eu acho que eu já ouvi É um muitas, processo, né? já ouvi muitas colegas falar, eu nem vou para terapia porque eu tenho medo do que eu vou ver lá. é, Então, assim, muitas no medo de se conhecer acabam não querendo se não se conhecer, não se permitindo, né? permitindo. E naturalmente vão é,
consecutivamente realizando aquilo que os outros desejam que seja realizado, né? Aquilo que a internet me traz como uma vida ideal, né? Um corpo ideal, uma mente, um conhecimento ideal, uma realidade, um relacionamento, um trabalho ideal, né? E não estou olhando para aquilo que eu posso fazer, com as condições que eu tenho, né? Isso mesmo, isso dá uma liberdade tanto, né? Quando você consegue ver que não é esse o seu padrão de comparação, não deve ser esse, né? Deve ser o seu mesmo, né? Isso. Aquilo que você acredita, aquilo que te faz bem, né? Então isso traz muita liberdade, né? Eu acredito para quando a pessoa se encontra nesse processo aí, né? Com você mesma. Dá até um minuto de reflexão. Nossa, Porque realmente o papo vai indo, né? Fica profundo. Bem intenso. Interessante isso. É desafiador, mas eu acho que se a mulher conseguir se entregar do jeito dela, né? Ah, eu vou ouvir uma música que eu gosto, eu vou buscar no meu jeito de ser o que me faz feliz dentro de mim, é um primeiro passo. Eu lembro que na questão da natureza, nessa vida, é difícil você parar e achar um lugar que tenha natureza na rotina que a gente tem, filhos, empresa, mas aí eu vou pelo menos colocar o pé no chão. O pé no chão eu encontro uma grama e sem questionar, eu só senti. E realmente é transformador. Você vai vendo uma energia que não é da mente, é uma energia da natureza. É lindo isso, né? E aí eu vou tomar banho, eu vou respirar pelo menos umas 5 vezes e vou deixar a água cair e prestar atenção. Já é um estado de consciência. E assim a gente vai, né? E se permitindo falar. Às vezes, a psicóloga seria o melhor caminho. Eu amo. Desde os 15 anos eu faço psicologia, não vivo sem. Tanto é que coloquei a minha filha, está na psicóloga, que é a Camila. E aí a Camila queria dar alta um tempo. Eu falei, Camila, como que a pessoa vive sem psicóloga? Eu quero isso para a vida da Júlia. Mas o fato de ela conseguir, de repente, falar com amigas, né? Alguém que ela confie e falar como ela se sente, os desafios, as culpas que a gente acaba tendo, já vai aliviando a alma. Eu acho que a gente tem corrente também, né? De pessoas que faz com que ela vá se enxergando. Né? Precisamos. E a ideia, né? Sempre eu faço parte de uma conduta dentro da terapia que traz esse movimento de potencializar a pessoa, né? Encher a pessoa ali de recursos para conseguir lidar com a vida. E que quando ela precise voltar para a terapia, ela venha desejando estar ali, porque vai ter movimento, né? Vai ter coisa acontecendo ali, né? Ao contrário de um processo longo que pode ficar desgastante, né? Eu escuto alguns pacientes falando. Recentemente recebi uma paciente que estava 7 anos dentro de um processo terapêutico, né? Ela pulou para mim, né? Veio para mim um novo contexto, uma outra técnica, um outro conhecimento, mas que traz uma ideia, não dessa paciente específica, mas de um processo longo de já nem sabia mais o que eu estava fazendo ali e tal. Então, que o profissional tenha a sensibilidade, o feeling ali de perceber qual é o momento do paciente sair, para que se ele precisar, ele consiga retornar com tranquilidade, não de que, nossa, eu voltar, não saio mais daquela poltrona, tem que ficar lá, né? Sim. E de poder criando recursos mesmo para lidar com os movimentos da vida, e cada fase traz o seu desafio, né? É verdade, cada momento. E vai mudando o tempo também, né? A terapia num determinado momento, e depois, hoje eu olho como aquele autocuidado, sabe? Quando você senta, se observa, e eu acho que isso é importante, e você consegue também fazer isso, como eu disse, às vezes com uma amiga, conversa, então você vai entendendo a sua rede e o seu apoio, e isso é importante, e não se fechar, né? Eu acho que a mulher, ela já tem bastante cobrança, já tem muitas coisas, se ela puder soltar e ter redes de apoio, eu acho que seria bem importante, Eu né? acho também muito importante isso. E também eu sempre penso assim, aquele lugar que está ocupado por uma dor fica ocupando um espaço que poderia ser ocupado por uma coisa boa para sua vida. Então, quando você solta aquilo, você abre um espaço dentro de você para entrar uma outra coisa.
sabe? Então, por isso que eu acho importante fazer a terapia. Eu acho que tem mais importâncias, cara. Você, tecnicamente, pode pensar em outras importâncias. Mas eu faço terapia também e, para mim, é sobre isso. É desocupar espaços para colocar outras coisas, assim, sabe? Para deixar as coisas novas entrarem. E independente se são boas ou não, mas são novas. Um novo caminho, sabe? Uma nova possibilidade. Eu acho que é por aí. Para mim, né? Então, E para mim você fala isso com funciona tanta assim. leveza, né? Com Sim, tanta tranquilidade, mas eu fico pensando para uma outra pessoa, por exemplo, que tem um mas não perfil é tão leve. ansioso, Mas... né? Que não consegue, que quer ter o controle das situações. Mas Mudança, eu né? sou Como assim ansiosa, mudança? não, eu quero ter o controle. Mas eu tô lidando com isso. Mas é difícil pra mim também, viu? É que eu pareço calma, as pessoas acham que eu sou bem calma, porque eu falo de forma calma, mas eu tenho uma certa ansiedade, sim, um certo controle, eu quero, né? Eu era a líder da equipe, vamos fazer trilha, que é o que vou na frente, com o facão cortando, eu sou essa pessoa aí. Mas assim, por que eu falei isso? Mas então eu tenho essa questão, né? Mas eu tô tentando melhorar, porque eu acho que quando a gente dá espaço para outras pessoas entrarem na nossa vida e você sai desse controle, gente, você vê outra coisa. É mais gostoso. Eu tô Sem percebendo que dúvida, sem é dúvida. muito menos, é mais Isso que você falou, leve. né, da ideia de eu vou melhorando, né? E não vai chegar um momento que você vai estar conscientemente ciente de todos os segredos da vida, Não tem, né? Da né? felicidade. Igual você falou isso pra Que mim. pena, né, gente? Isso, Que pena. isso é bom deixar Não claro, vai né? ter o Porque topo da montanha, né? Que Da saco. sabedoria, né? por Então não isso, vai chegar, né? Mas que delícia isso Se também, abrir, se né? abrir. Porque como eu falo, né? Eu trago muita palavra da curiosidade, assim, né? Porque ela traz leveza para esses desafios que a gente vai encontrando e não sabendo viver, mas vai vivendo, como no meu processo de adoecimento agora, né? Fui impactada aí por um adoecimento, tô no meio de um tratamento para um câncer de mama. Entendi. E a hora que eu fiquei sabendo meu diagnóstico, né, eu já tinha percebido o nódulo num autoexame, e quando eu peguei o resultado da biópsia, eu olhei e falei, desnecessário, eu pensei a palavra que me veio, Por quê? desnecessário ter que passar por isso, nesse momento da minha vida. E eu fico pensativa, assim, e tentando entender que aprendizados tanto eu vou ter, né, com isso. Então, hoje estar aqui é resultado do meu processo de adoecimento, né, de eu me permitir vir aqui, a gente conversar e com leveza, e eu, né, driblando aqui algumas inseguranças minhas para poder estar inteira aqui, né. Então, quando né, o meu trabalho, algumas pessoas me falaram, se afaste, né, não fique, se preserve. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou largar o meu trabalho? É uma coisa tão importante para mim, meus pacientes que confiam tanto em mim, eu preciso tanto daquele espaço, também me faz tão bem, né? Então, conseguir manter o trabalho junto com a quimioterapia, né, que me arrancou assim questões muito profundas, que me trouxe dores e a minha vulnerabilidade, né? As pessoas me viam forte, mas eu também chorei muito, né? Quando caiu o meu cabelo, que foi num final de semana, assim, foi uma das dores assim mais complexas que eu vivi, assim, que era uma fragilidade imensa, um negócio que eu não podia controlar, eu não tinha escolha sobre aquilo, foi imposto para mim e eu Sim. tinha que tolerar, e ainda tinha que ficar bem, sabe? Então, Respirar, né? Falar, então nossa. então, muito, mas me permitir viver tudo isso, né? Me sim. permitir entrar em contato com essas. Não sei, nem sei por que eu comecei a falar sobre isso, mas. Problema. Não, Tá é importante, a tá bom. coragem de ser quem você é. Pois é. Pronto. Mas é interessante porque eu me conectei aqui com o meu pensamento, né? Porque dentro da psicologia se cria uma idealização de que o profissional que está ali, ele está blindado do sofrimento, né? Ele não tem problemas, ele consegue resolver tudo na vida dele, né? Então, assim, não tem sofrimento. Né, os pacientes se espelham muito e realmente tem muitas potências, porque
a gente convive, né? Eu, no meu caso, 20 anos trabalhando com o ser humano nas mais diversas áreas, né? Trabalhei em escola, clínica, hospital, né? Então, assim, nas mais diversas áreas, mas em contato com o ser humano, então, muitos aprendizados eu Com tive, certeza. mas não estou blindada do sofrimento, né? Então, poder aparecer como eu fiquei, né? Sem cabelo nenhum, né? Poder aparecer em alguns momentos no consultório com um lenço na cabeça, para mim foi uma dor muito difícil, né? Então, ter que e me permitir, porque eu fiz uma prótese capilar também em Sorocaba, que ficou com o meu cabelo natural, que eu cortei, e de um amigo meu querido que cortou o cabelo dele, me doou também. Lindo, foi lindo, muito simbólico. Que E eu bonito. queria ter, saindo dessa ideia de perfeição, não tinha como eu fazer de conta que nada estava acontecendo, então eu queria ter a liberdade de, quando eu quisesse, eu usasse a prótese. E quando eu quisesse, eu sairia de lenço. Então, eu fui brigando comigo mesma para ter essa flexibilidade, para conseguir, em alguns momentos, quando eu estava em casa, ia para academia, no mercado. Mas no consultório, eu fiquei nesse movimento mais com a prótese para preservar mesmo a minha imagem, porque eu atendo crianças, né? Então, tem esse movimento, assim, de um cuidado com o meu paciente ali também, de me ver numa continuidade. Mas eu acho que foi muito importante isso para mim também, sabe? Visitar essa flexibilidade que eu tive que ter, sair totalmente da minha zona de conforto, visitar dores e pensamentos e tristezas, assim, muito complexas, mas sabendo que tudo dependia da qualidade do tratamento que eu estava buscando e muito de mim, né? Sim. Muito de mim. E olha Que bonito. Acho que isso. acho que tá indo bem. Não, e olha isso, né, Camila, você, ao mesmo tempo que você estava passando por tudo isso, você estava pensando nos seus pacientes, estava pensando no próximo. Apesar de tudo, né, que estava acontecendo ao seu redor, não, eu vou preservar o meu paciente, eu vou com a minha prótese, porque ele precisa dar continuidade no acompanhamento. Ele não pode ficar com dó de mim, né? Meu paciente não pode ficar com dó de mim. Exatamente. Senão ele não vai falar dele, né? Exatamente. E eu quero que ele vá lá para falar dele, para conseguir ajudar. Mas olha o seu olhar, olha isso, né? É muito bonito mesmo. E a coragem de ser você, porque eu acho que passar por um tratamento mexe muito, né? Eu imagino que muitas inseguranças, eu vou mostrar quem eu sou, eu acho que isso é realmente um ato de coragem, né? O que a gente trouxe hoje de podcast. Nossa, tem muito. Acho que por isso que a gente escolheu você, Camila. Não é por acaso. Coragem porque... de enfrentar isso da melhor forma possível, né? É dentro das possibilidades que você tinha, você falou, poxa, eu escolhi esse caminho aqui. E foi. Na trilha, Camila. E vai, evoluiu, acredito, né? Como ser humano, você deve ter várias percepções a partir do tratamento. Nossa, com certeza. E eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, nessa terra, é evoluir. A gente vai ter as nossas aflições, mas o jeito que você olha para aquilo é que vai te direcionar. Sabe que aquela filósofa Lúcia Helena Galvão, que é... Ai, meu Deus. Agosto, uma palestra dela, eu acho. Agosto em São Paulo. É verdade. E ela estava falando, né, num dos vídeos que eu vi, sobre que a gente evolui, o sofrimento, ele traz a evolução. Ninguém evolui, né, no movimento de calmaria. A evolução dói, crescer dói. É a própria dor do crescimento fisicamente, né, que os adolescentes vivenciam. Então, o crescimento, a evolução, ela é sofrida, né, mas ela é necessária, né, é necessária. Não tem como pular isso, né? A vida tem as suas penas, né? Então, a gente precisa entender que existe mesmo essas penas e a gente vai... Essas dificuldades, né? Essas penas no sentido de dificuldades, e a gente vai conseguindo. De acordo com a nossa escolha também, eu acho. Né? Em alguns momentos eu sei que a escolha fica mais difícil, né, de ser feita do jeito que teria que ser, mas a gente vai fazendo do jeito que a gente consegue, né? Com as ferramentas que a gente tem. Né? Apostando, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, apostando. Que trazem a ideia de que qual que é a escolha mais adequada, mais acertada, o que é melhor para mim. Não sei, não sei. A vida, desde o momento que a gente acorda, a gente tem uma programação. Nós estaríamos aqui hoje. A gente não sabe como isso ia acontecer, que maneira que isso vai se desenhar, né? Então, a gente vai arriscando, apostando, de acordo com os desafios da vida, nas nossas potências, nos apoios que a gente tem, na nossa condição cognitiva, na nossa
na nossa rede mesmo, né? Daquilo que a gente tem acesso. Então, é um completo arriscar e apostar, mas parece um pouco assustador isso, né? Para algumas pessoas. Mas tem Mas que é uma se dar a verdade. oportunidade, né? De viver isso, né? De viver essa aposta, né? Sim. Dar essa abertura, né? Encontrar graça nisso e leveza também, né? Porque Exato, cara. já que é uma realidade, né? Vamos Já que viver, é algo né? que está acontecendo, por que que não pode ser um pouco divertido, um pouco colorido, com um bom humor, né? Com Menos gentileza, pesado. com amor, com cuidado, né? Verdade. Com certeza. Isso traz muitos benefícios também, né? É mais fácil viver assim, eu acho, É, né? eu também acho. Isso. Estamos quase caminhando para o final. Sério? Porque, olha, tudo que a gente se mesmo. propôs, a gente falou de uma forma bem leve, bem... Não teve perguntas, né? Foi uma conversa. Eu acho que várias palavras me veio, né, da nossa fala. A questão de se encontrar, né, e não tentar se idealizar. Cada um vai se encontrar do jeito que se conhece, mas é uma viagem que dá trabalho. Tem que se propor, tem que tentar olhar para dentro, silenciar um pouco a mente, porque realmente a mente tende a criar vários pensamentos e a gente se distancia da gente quando a gente pensa demais. Pelo menos na minha vivência, o pensamento me distancia. Fica técnica, fica racional, intelectualizado, né? E daí desconectado da nossa emoção, Sim. de quem a gente é, né? E o voltar para dentro, o ser humano, eu acho que nós estamos nesse mundo para isso, para a evolução. E quando eu percebi nessa trajetória de empresa que olhar para dentro era o que mais me fazia ser completa, fez muito sentido. E a gente tem rede, né? Tem psicologia, tem amigas, tem um monte de podcast que a gente acaba ouvindo e que vai fazendo com que a gente volte para a gente mesmo. É verdade. Que gostoso, né? E eu acho que a gente falou, não usou a palavra em si, autenticidade, mas eu acho que ela esteve muito presente, né? A gente ser autênticos com a gente mesmo. Eu acho que uma coisa que eu acho que me veio aqui com a Cíntia falando é que cada pessoa carrega dentro de si um mundo inteiro, né? Então, e essa é a sua verdade, né? É a sua verdade, é o seu mundo, é a sua essência. E isso é lindo, tá? Eu acho que eu sou bem positiva, mas é porque eu não tô dizendo que só o que é bom é lindo. Eu tô dizendo que esse mundo que a gente carrega dentro da gente é lindo, porque ele é único. Ninguém vai ter algum assim, né? É só você. Então viva da maneira mais assim genuína que você possa. Verdadeira, né? Verdadeira. E assim, viva as dificuldades. Viva as felicidades, mas esteja presente. Eu acho que é essa. Eu acho que isso é ser autêntico para mim. É viver o que precisar ser vivido, mas da forma que você escolheu, não que escolheram para você. Sabe? Eu acho que isso é muito bonito e necessário Libertador. também, né? Eu acho que a ideia também de ser presença na sua própria vida, né? Porque muitas vezes nós mulheres somos cobradas ao cuidado, né? E ter que dar conta de tudo e maternar tudo que a gente vai encontrando, né? Pelo caminho. Então, Nossa, bem né? isso. Olhar para o outro, óbvio, estar atenta às questões de quem está ao meu lado, mas olhar para mim, estar comigo. E para muitas pessoas isso é muito assustador, né? É um incômodo muito grande, mas pode ser lindo, né? Depois do medo, depois da insegurança, o que mais vai vir, né? Porque não insistir mais um pouco, né? Exato. E o lindo não é só o fácil, né? Eu acho que, como você falou, Cá, a gente aprende muito, né, com as dificuldades também, né, com as coisas que acontecem na nossa vida, que não são nossas escolhas, né? Então, isso também é bonito, porque a gente pode aprender com isso, né? Nesse sentido, né, eu digo, de aprendizagem. Claro que se a gente puder evitar alguma coisa, a gente vai evitar, mas aquilo que não é evitável, a gente vai ter que viver. E como eu vou escolher viver isso? Da Isso melhor mesmo. forma possível, né? Prestando atenção nos pequenos detalhes da vida. A natureza entra muito nisso. Eu acho também. Se puder, né? Assim, eu sou muito suspeita de falar isso porque eu adoro, mas eu queria deixar esse recado também para quem não tem esse costume, né? De se conectar ali com a natureza, mas não é nem às vezes ter a grama,
Mas se olhar para o céu, isso é Deus, é a natureza. Uhum. E ela é do jeito dela. Cada dia o céu tá de um jeito, o sol tá de um jeito, nasce de uma forma, às vezes tá nublado. Olha, Sim. às vezes chove, às vezes faz sol. E tá tudo bem. Você tá falando da sua positividade, né? E se questionando, né? Falando um pouco sobre isso, assim. E eu fico pensando que a escolha poderia ser outra. A gente não se conhece efetivamente, né? Mas eu fico imaginando aqui que talvez você também tenha dentro de você um comportamento de irritabilidade, de mau humor, de ranzinzice, Com né? certeza. Sei lá, de questões assim mais sérias, mais complexas, cara. mas que você escolhe olhar para o outro lado, né? E eu vejo muitas pessoas muito presas à questão da reclamação, olhando um olhar muito negativo, muito duro, né? Olhando para aquilo que eu não conquisto, para as lacunas da vida, né? E não para os outros caminhos que foram andados, né? Que foram ali trilhados. E eu acho importante, claro, ter a consciência, poder, nessa ideia do equilíbrio, poder viver, sim, o mau humor, a raiva, a tristeza, que são as minhas emoções preferidas, né? Mas essa ideia da irritabilidade, né? De ter, sim, se permitir também reclamar, se lamentar, mas dentro desse processo, então tá, o que eu vou fazer com isso? Né? Como é que eu vou fazer o jogo virar? Como é que eu vou fazer isso também ser bom para mim? Que mudanças eu preciso fazer na minha vida? Que escolhas, né? Eu preciso fazer? O que cabe a mim? O que cabe ao outro? Né? Então são questionamentos assim super importantes. O coração né? tá saindo pela boca aqui ouvindo você. Nossa, começou a bater forte, porque é bem isso, né? E na verdade eu escolho sempre. E por isso que eu passo isso para as pessoas que eu conheço, para meus pacientes, que tem como a gente escolher o caminho positivo, vamos dizer assim. Né? Eu posso ficar na tristeza quanto tempo eu não escolher sair dela, sabe? Então, eu já vivi várias coisas e tal na minha vida, né? E eu escolhi esse outro caminho. E a natureza me ajudou muito nisso. Eu lembro que quando eu tinha uma dificuldade na minha família, eu sentava no sol e lá eu ficava. Então, o sol, para mim, é uma fonte de energia plena, assim, de coisa pura. E a natureza é aquilo, para mim, que me dá tudo que eu preciso, sem pedir nada em troca. Então, quando eu tô na natureza, eu penso nisso. Falo, olha, eu recebo. Recarregando minhas energias, gente. É Deus, né? É Deus. Eu olho o sol também como Deus. E aí é sobre isso, é tentar sair da onde você está da melhor forma possível, porque a gente pode escolher ficar ali o resto da vida. Mas, poxa, eu não gosto de estar aqui. Qual o caminho que eu posso escolher, então? Eu posso escolher ficar, também é uma opção. Mas eu posso escolher sair. E o que pode me ajudar? O que me nutre, né? O que me nutre, olha só, né? Volta a nutrir. Aí é Mas isso, né? o nosso corpo é feito de energia. E a gratidão é a maior energia que a gente tem. Então, se a gente começar agradecendo das coisas mais simples, obrigada por esse alimento, obrigada, a gente vai aumentando a energia e vai conseguindo se elevar num momento de desânimo. Então, é uma prática importante. Sim, sim. E é espontânea, né? Às vezes ninguém me ensinou, senta no sol e vamos lá. Não, sentia que precisava, né? Então, eu acho que... Por isso que eu acho que cada pessoa tem que se olhar e ver aquilo que faz bem para elas, né? Porque, às vezes, eu tô falando do sol aqui, né? Pode ser que ninguém se identifique, mas para mim foi bom, né? Eu tô compartilhando o que foi bom para mim. E vai que alguém se identifica também, né? Pode ser bom para outra grama, pessoa. a lua. Então. Ai, André, você faz o bate-papo, o bate-bola. O bate-bola, Ká, tá preparada? Então, né, a grande dificuldade é eu conseguir ser concisa aqui, resumida nas minhas respostas, né, do bate-bola. Meio lindamente. Então, agora nós vamos pro bate-bola final. Da Conexão Saúde e Bem-Estar. Ai, não me aguento. Vamos lá, Ká. Você responde assim o que vier dentro de você, sabe? O que vier na sua mente, no seu coração. E bora, vamos lá. Uma palavra que define quem você é hoje. Ai. Eu posso falar mais um pouquinho do que uma palavra? Pode, fica à vontade. Eu penso que é o amor, sabe? Seria o amor e a gentileza. Eu aprendo muito com
com essa visão, assim. Eu acho que o amor, ele é capaz de colocar limites, ele é capaz de demonstrar a sua leveza, a sua tranquilidade, mas também a sua firmeza, a sua imposição. Então, quando eu penso em mim nesse momento hoje na minha vida, eu penso que eu desejo realmente vivenciar e descobrir o que é o amor, sabe? E conseguir trazer isso para as minhas relações, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Para minha família, para os meus amigos, para as minhas afilhadas lindinhas que eu tenho. Então, eu fico muito dos meus pacientes, né? A relação terapêutica é uma relação de amor. Ela é um formato de amor, né? Com certeza, cara. Linda. Algo que você aprendeu com uma falha sua. Então, né? Eu penso que talvez o maior aprendizado da minha vida é eu entender que eu estou em processo de aprendizado, né? Eu ir aceitando que eu estou em constante aprendizado e que eu não e que desejar saber de tudo não, vai ser muito angustiante. Eu vou me frustrar muito e vou me entristecer muito. Estar aqui hoje é me colocar dentro dessa questão de pode ser que eu não conseguisse desenvolver algum assunto, pode ser, mas eu estou aqui, então eu estou aqui, a gente conversou, foi tudo muito gostoso e eu estou aprendendo, porque eu não sei de tudo, eu mesmo não sabendo de tudo, eu me proponho a estar aqui, né? Então eu acho que é isso, sabe? Interessante, hein? Comentários. Um hábito que mudou sua relação consigo mesma, Ká? Então, esse é um movimento bem atual na minha vida, que eu acho que o meu adoecimento me trouxe, que são não hábito, mas são tentativas de desacelerar, de conseguir escolher no meu dia o que realmente eu preciso fazer, o que eu posso deixar para um outro dia, né, e o que eu posso espaçar mais um pouco. Então, algumas decisões minhas mudaram muito, assim. Então, essa tentativa de desacelerar para mim tem sido Nossa, aprendizado, né? É. Muito bom. E uma mulher que te inspira, Ká? Ai, gente, eu assim, sem dúvida nenhuma, minha mãe, Ai, né? A minha mãe é uma pessoa incrível, assim. Ela é uma mulher muito, e mesmo assim, muito bondosa, muito generosa, afetuosa, assim, sabe? E mesmo nos erros dela, mesmo nas falhas dela, ela me inspirou a não repetir, a não reproduzir, a quebrar ciclos. E mesmo hoje a gente conversa muito, eu tenho uma relação muito boa com ela. E quando a gente, né, não concorda com várias situações, a gente discute ali algumas ideias, né? Em outros momentos a gente se convence uma com a outra, mas a gente se respeita também quando a gente pensa diferente. E mesmo nas falhas, nos erros que ela cometeu, ela vai me inspirando a me proteger, a me organizar com as escolhas da minha vida. Mas a minha mãe, sem dúvida nenhuma, é a minha maior inspiração. ai, que coisa boa. E desde sempre, então, né? É verdade. E um conselho que você daria para a sua versão lá do passado, sua versão mais jovem? Ai, eu acho que eu colocaria assim eu me imagino assim, né, nos meus momentos, por exemplo, em Curitiba, né, na minha formação profissional, nas coisas que eu vivenciei lá, depois no meu casamento, né, no que eu vivenciei dentro da minha relação afetiva, na maternidade, no meu trabalho. Eu acho que eu só conseguiria dizer para mim mesma assim, Camila, calma, pega leve, tá? Calma. Acho que eu falaria isso para mim, sem dúvida alguma. Ai, que bom, né, gente? Uma oportunidade, né? É isso. É isso, né? Que bonito. Camila, Muito bom. queria agradecer você por estar aqui com a gente. Eu disse que são pessoas que eu gostaria de sentar e tomar um café. E foi exatamente a Você sensação falou de um isso. bate-papo gostoso. Foi. Andréia, Muito minha bom. querida, obrigada por Obrigada a para a você, gente estar Cíntia. nesse momento especial. Vocês que estão ouvindo esse podcast, obrigada. A gente recebeu várias mensagens do primeiro. Isso nos deixou muito felizes e estamos para o segundo e tenho certeza que muitas mulheres vão ser impactadas com a sua história. Ai, obrigada. Obrigada. Eu super agradeço o convite, fico super feliz de conseguir estar aqui hoje e me sentir tão bem, foi tão leve, uma delícia. Ai, Obrigada, que bom, viu? que bom. Eu queria agradecer também você por estar aqui mesmo com a gente, de ter se proposto a estar aqui, né? E foi maravilhoso mesmo, sua presença. Aprendi muita coisa com você hoje. Por pouco tempo que a gente ficou, mas já deu para
saber mais de você, da sua vontade, da sua essência, dos seus sentimentos, e isso daí é muito importante para mim. E então eu quero agradecer você, quero agradecer a Cíntia também, porque eu acho que a gente se completa muito aqui nesse podcast e faz muito sentido estar aqui para mim também. E que venham outros, né, amiga? Sim, com E muito certeza. obrigada novamente, viu? Imagina, Obrigada a Obrigada. vocês. Até mais. Ê!